Quando eu estava na faculdade, por volta de 2006, eu conheci um amigo que tinha um amigo que era membro dessa igreja. E aí ele me convidou para assistir um culto lá. Eu assisti, gostei muito, mas eu ia esporadicamente, né? Então, quando eu comecei a namorar com meu atual esposo, a gente começou a visitar essa igreja. Quando decidimos casar, a gente foi conversar com o pastor da época, né? Para ver se ele podia fazer a celebração do nosso casamento. E aí a nossa história começa a partir daí, com o casal naquela igreja. O então pastor, para mim, foi o pastor que me casou, né? Que apresentou minhas duas filhas quando nasceu, né? Orou pelas minhas duas filhas, que ia para as festas das minhas filhas, né, de aniversário, chá revelação. A gente brincava e chamava ele de pastor, né? Então assim, a gente tinha uma proximidade para além das paredes institucionais, né? E um respeito muito grande, mútuo, né? Desde a conversa do casamento, quando nós dois, eu e meu esposo, na época noivo, fomos conversar para nos casar, já houve algo diferente e estranho que eu, naquela época, nós dois, na verdade, não nos demos conta, né? Pronto, e aí no final de 2017, ele me propôs, né, a mandar fotos para ele e chegou a me propor a ir na casa dele, né, quando ele estava só, mas eu não aceitei. Quando foi na metade de 2018 eu engravidei, né, tive minha bebê e aí em 2019 eu comecei a voltar para as atividades da igreja e era interessante que eu levava, né, a minha bebê, o meu esposo, e nessas reuniões ele tratava de temas com a gente e ele já ia ali manipulando, né, manipulando as pessoas e me manipulando também, manipulando outras vítimas que estavam ali também naquele lugar, né, que posteriormente a gente descobriu que estava ali. Aí quando foi em setembro de 2018, ele me chamou para a gente mais uma conversa, né, no gabinete, dizendo que havia percebido que eu estava mais nervosa, né, que nas reuniões da liderança me percebia um pouco mais apática. A gente marcou essa conversa no gabinete. Ele sempre começava de forma muito leve, né, até ele vir falar novamente sobre a questão da sexualidade, que tinha a ver com o meu transtorno. E aí foi quando ele veio tocar no assunto de que eu precisava, né, voltar a me cuidar e voltar a me perceber e tal. E eu me lembro que eu botei para chorar, né? Tava muito sensível, aí botei para chorar. E quando eu botei para chorar, ele veio fingir que ia enxugar uma lágrima assim e veio tentar me beijar. E aí eu me lembro que foi bem constrangedor para mim, eu, né, chorando ali e tal, quis ir embora. A partir de então ele ficou no meu pé, né, no WhatsApp. E no WhatsApp ele começou a voltar do ponto de que ele partiu, né? Daquele ponto, você precisa novamente voltar a se tocar, você precisa novamente, né, voltar não sei o quê. E aí voltou aquele ponto, aquele jogo, né? Porque mais parecia um jogo de e você não pode mostrar essas mensagens para ninguém, porque essa é uma sessão de terapia, e vá lá e vá se tocar, depois me diga como você se sentiu. E eu sou o seu pastor e você tem que obedecer. É um negócio muito confuso, né? Muito estranho. E quando foi em outubro, ele marcou novamente um novo encontro. E nesse novo encontro, em outubro,
foi bem complicado, porque eu já cheguei lá e ele já chegou já bem ofensivo, né? Já chegou bem, você não vai sair daqui sem a cura, você tem que vir aqui pro tudo ou nada, né? A gente já avançou muito no tratamento, você tá com duas filhas, então assim, o jogo dele foi, nesse dia, foi muito sujo, porque ele começou a falar que minhas filhas podiam ter o mesmo transtorno que os terapeutas que tinham por aí nunca iam fazer um tratamento como ele. Se eu achava que ele ia querer o meu mal, que eu precisava confiar nele, que ele jamais ia querer o meu mal, que um pastor dá sua vida pelas ovelhas, e que se eu confiasse nele, ele ia apostar, eu podia apostar tudo que eu ia sair curado dali. E aí, quando eu tava bem, já tinha chorado, já tinha parado de chorar, já tinha chorado, já tinha parado de chorar. Já tinha escrito coisas em papel, que ele tinha pedido para eu escrever coisas em papel. Nomes ele tinha pedido para eu escrever em papel, coisas que eu não falava, né? Nomes feios e tal. E aí eu não consegui escrever, aí depois ele escreve, aí depois que eu escrevi uns nomes, ele pediu para eu juntar os nomes, ele disse que era isso que a gente ia fazer. Ele tinha essa mania de pedir para a gente escrever, né? Aí ele veio, me levantou, e ali eu me lembro que eu não já estava mais em mim, né? Ele me levantou e começou a me beijar, e eu me lembro que ele dizia assim: se você não corresponder, isso não vai adiantar. Parece que eu estou fazendo sozinho. E, né, corresponda, se você não corresponder, isso não vai adiantar. E ali ele começou a me beijar e botou a mão por debaixo da minha saia, eu estava de vestido, né? E ali ele me virou, né? Me virou e tentou, a primeira vez, introduzir, né? Fazer ali um sexo anal comigo e não conseguiu, né? Como ele não conseguiu, ele baixou a minha calcinha, ele já tinha tentado baixar a minha calcinha até a metade, depois ele baixou novamente e sentou numa cadeira e me penetrou normalmente, pelas vias normais, né? Ali. E ali eu sentia que eu não estava ali, né? Eu não estava ali. Ele me levantou, né? Me levantou, disse levanta, tal, não sei o quê. Foi ao banheiro, eu ali mesmo fiquei, botei, eu subi a calcinha, porque estava assim no chão, subi a calcinha, me sentei, né? E fiquei ali, sentada. E ele foi ao banheiro, daqui a pouco ele voltou. E quando ele voltou, ele disse assim para mim, vamos fazer um acordo aqui. Eu quero que você faça um acordo comigo aqui. Que você só confia em mim e mais ninguém. Aí eu olhei pra cara dele aqui naquela hora e botei pra chorar. E aí foi quando eu comecei a meio que perceber, né, a violência que aconteceu e ao mesmo tempo não entender tudo que estava acontecendo comigo. Abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição, abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. No meu consciente, inconsciente, não sei, achava que eu tinha passado por um processo de cura. Então, quando vieram as informações do que havia acontecido com a outra vítima, eu achei que ela havia se precipitado no que ela tinha passado e sim tinha passado por uma cura também, como eu. Primeiro, registrar que é um caso bem emblemático para o coletivo Vozes Marias, por conta das especificidades que ele traz. E aí nós ficamos sabendo através de um integrante que viu uma matéria, né, que saiu na mídia, em um dos jornais aqui do Recife, e logo comunicou ao grupo e a gente tentou se mobilizar para levantar informações e conseguir chegar a essas mulheres que traziam esse marcador de ser mulheres evangélicas, vítimas de uma violência institucional causada por um pastor.
E aí a gente tentou mobilizar várias coisas e fomos, inclusive, eu e uma outra companheira do coletivo Vozes Marias, na delegacia da mulher que fica em Recife, em Santo Amaro. No dia que chegamos, a delegada que estava acompanhando o caso não estava, mas aí a gente pegou o contato para retornar e tentar um diálogo com ela para ver se ela fazia essa ponte de chegarmos até essas mulheres e conseguirmos fazer um acolhimento com elas. Só que em paralelo a isso, uma ex-integrante do coletivo Vozes Marias conhecia uma parente de uma das vítimas. E aí imediatamente reportou o caso para a gente e nos ajudou a marcar um encontro com essas mulheres. E aí foi bem emblemático porque a primeira vez que nós tivemos acesso a essas mulheres foi no Dia da Mulher, né? Nós fomos para o 8M, a caminhada que tem todos os anos, e ao sairmos do 8M, nos dirigimos para o bairro onde uma das vítimas mora, e foi quando a gente se apresentou como coletivo Vozes Marias e tivemos o acesso a elas pela primeira vez. Mas é um caso que chama muita atenção porque é uma quantidade significativa de sobreviventes, né, que foram negligenciadas, abusadas por um único pastor. E aí isso chama bastante atenção e traz várias nuances, especificidades que torna o caso bastante desafiador, até mesmo porque ele era uma figura bastante pública, conhecida e muito reverenciado. E aí isso trouxe vários marcadores desafiadores mesmo para a gente enquanto coletivo. No dia desse primeiro encontro com essas sobreviventes, tinha em torno de 7 a 8 mulheres, né? Mas, para além dessas mulheres, tinham outras que também haviam sido marcadas por essa violência. Só que aí, para entrar como processo criminal, efetivamente 4 entraram e outras 4 entraram como testemunha por conta dos anos, né? Que os crimes haviam ocorrido. E na delegacia, nós tínhamos 3 casos em processo que não foi seguido, não deu seguimento, infelizmente, pela morte do então pastor. E aí o caso se encerra com a morte dele, mas existem também mulheres que chegou ao nosso conhecimento que jamais iriam denunciar por N questões, receio pelo casamento, receio por como a igreja iria olhar para elas, receio por tantas coisas advindas dessa estrutura patriarcal que revitimiza essa mulher, né? Que é violentada e ela é colocada como culpada, como responsável dessas violências. Então, essas mulheres jamais iriam abrir essa situação. Então, a gente tem a certeza, enquanto coletivo, que se esse pastor não tivesse morrido, muitos outros casos viriam à tona. Esse não é o primeiro caso que o coletivo Vozes Marias acompanha. E aí vale ressaltar que existem aquelas mulheres vítimas da violência doméstica que nós acompanhamos, mas existem as mulheres vítimas da violência institucional religiosa. E aí é um dos casos que acompanhamos enquanto coletivo. Conheci o Vozes Marias num processo de denúncia, né? Nesse processo de acolhimento, na verdade, quando a minha irmã ela buscava apoio, a gente marcou uma reunião com as vítimas e o Vozes Marias, e nessa reunião nós tivemos o primeiro encontro de acolhimento, né? E a partir daí a gente começou a caminhar junto nessa luta de denúncia, de ir dessa promotoria, de muitas vezes ir da delegacia, de acolher novas vítimas, e até hoje o Vozes Marias continua conosco nessa luta. E o Vozes Marias traz um acolhimento, inclusive da palavra, né, da visão bíblica, de uma forma emancipatória. Então, a vítima que se propõe a entender o trabalho do Vozes Marias da forma que elas fazem, elas encontram, eu vou dizer, um oásis em meio a tantas dores que a gente sofre. O Vozes Maria foi um suporte muito bom na minha vida, porque eu hoje tenho coragem de falar, mesmo com dor, mesmo com dificuldades, mas
foi um grande suporte, né? Tanto para mim, e creio também, acredito que outras vítimas também. E para que outras mulheres tenham coragem de falar, sem medo, sem represárias, porque é um grupo de pessoas, grupo de mulheres, os Vozes Marias, que realmente, mesmo sem nos conhecer, mas seguram ali, sabe? Na nossa mão, e eu estou aqui para o que der e vier. Então, o coletivo Vozes Marias surge da inquietação de diversas mulheres evangélicas, né, que se encontram a partir de um grupo que fala sobre injustiça social aqui em Recife, a partir de uma roda de conversa no 13 de maio. E eu só começo a participar desse grupo quando foi o segundo encontro na Igreja Batista aqui da Boa Vista, que foi a partir de um filme sobre mulheres no poço, que falava sobre água, sobre mulheres. E depois disso, as meninas que já estavam conversando sobre essa questão de justiça social começaram a conversar e a gente começou a conectar nossas histórias de violências passadas dentro da igreja. Em 2014 surge esse encontro, né? E só foi meninas falando sobre justiça social. Depois de um tempo, eu não consigo dizer a vocês se foi quantos meses, mas foi alguns meses, a gente começou a conversar dentro da casa de uma delas, de uma das meninas, dentro da Universidade Federal, um lugar chamado Arruado. A gente conversando, é um lugar muito arborizado, dentro da Universidade Federal aqui de Pernambuco, e a gente começou as minhas memórias, né? A gente começou a conversar sobre as nossas vivências dentro da igreja, e isso surgiu conversas sobre violências, diversas violências, e aí a gente foi trocando, né? E aí tinha meninas que tinham passado por violência doméstica, essa questão da violência institucional, questões de pressão com o corpo, questão de sexualidade. E a gente começou a conversar muito sobre isso. E aí depois de um outro tempo, que não foi muito tempo, a gente começou a pensar que a gente deveria fazer uma conversa só com mulheres, um grupo de estudo só com mulheres falando dessas questões que a gente passa dentro da igreja e das questões que a gente passa na nossa própria vida, né? E a partir dali, eu lembro que foi numa tarde, eu sempre falo isso, numa tarde muito fresquinha, que a gente começou a pensar sobre o coletivo. E aí depois surgiu esse logo que existe até hoje. A gente pensou, teve uma votação para logo, teve uma votação para o nome. E aí o nome é Vozes Marias, porque eram diversas vozes dessas diversas mulheres que se encontram, né? Que se encontraram e sempre com algum ponto de dor, de violência, que num momento foi causado pelas questões religiosas, pelas questões da igreja, né? Tinha suas coisas individuais, mas tinha também a questão da instituição. Porque depois a gente começou a entender que o que a gente passou e o que a gente percebia nas nossas companheiras de igreja, porque todas eram de igreja há muito tempo, era essa questão da violência. Tinha gente que nem entendia que aquilo tinha sido violência. Então, a partir dessa vivência, desse grupo de estudo, das conversas, dos nossos encontros, a gente começou a entender, eita, o que a gente passou é violência. Então, isso continua acontecendo. Falando o que a gente já sabia, porque todo mundo ali acreditava nesse Cristo, né? No Espírito Santo de Deus, que hoje a gente entende que é a Divina Ruá, porque diversos termos também nos foram negados, né? Depois a gente começou a ter um entendimento mais sobre a Bíblia, questão de diversas outras teologias, como a teologia feminista. E aí a gente foi abrindo a nossa vida, né? A nossa mente, a gente foi compreendendo as coisas, e essa compreensão foi da mente para o corpo, né? E a gente foi modificando, né, nossas vidas e a vida das outras, com as nossas experiências, o que a gente queria mudar e como a gente queria conversar com outras mulheres, dizer o que é que a gente entendeu, o que é que a gente aprendeu. E aí a gente ficou conhecido porque era um grupo de mulheres evangélicas falando sobre violência. E aquilo há 7 anos atrás, 8 anos atrás, era muito novo, como ainda é um pouco novo, mulheres evangélicas falando sobre violência. E mulheres evangélicas sofrem algum tipo de violência, a gente ainda tem
essa coisa que paira na mente, como se isso não existisse, né? E para a sociedade, principalmente a sociedade cristã, eles não acreditam que acontece isso dentro das igrejas. E se for relatar algo desse tipo, a primeira coisa que vai dizer é que nós nos deixamos levar para que acontecesse isso. Ou em forma de insinuação, ou de carência, mas não é. Então, assim, eu sinto muita raiva. Hoje, eu não me vejo mais como culpada. Eu me vejo como vítima. O que mais me marcou é ter a decepção de que a gente não está seguro. Mediante essa situação, eu não imaginava que dentro de uma instituição religiosa pudesse acontecer o que aconteceu comigo. Porque eu achava que estava passando por um processo de libertação e cura. Mas não foi. Então, como estávamos conversando, os diversos tipos de violência, nós vamos conversar agora sobre a violência institucional, de gênero religiosa. Mas antes, a gente precisa entender o que é violência institucional. Então, a violência institucional é aquela que acontece no espaço público, cometida por pessoas que exercem algum poder de influência. Então, hoje a gente vai compreender e entender como isso acontece dentro dos espaços religiosos. Principalmente por lideranças religiosas que têm esse poder de influência e de persuasão. Então, essa violência ela pode acontecer por ação ou até mesmo omissão dessa pessoa de influência e de poder. E a gente sabe que existem diversos tipos de violência nos espaços religiosos. Então, existe também aquela violência que acontece na igreja ou por essa pessoa religiosa, que pode acontecer violência física, sexual, psicológica, dentro da violência institucional. Então, dentro da violência institucional pode acontecer diversos tipos de violência. Então, o Ministério Público é um órgão, né, defensor da cidadania, e é claro que as mulheres vítimas de violência, na sua amplitude, né, e as mulheres evangélicas estão incluídas, né, nesse contexto, podem contar com a estrutura do Ministério Público em todas as cidades. E o Ministério Público é porta de entrada desse tipo de demanda. Aí, a gente, na medida do possível, vai se travar, né, um contato com o delegado, que foi quem primeiro recepcionou, vai se ver realmente se a medida protetiva que essa mulher necessita, ela foi concedida, né? Então o promotor tem um papel fundamental, inclusive de acompanhar as medidas protetivas, né, de fiscalizar, de estar mais junto do juiz, né, levar as informações que essa vítima tem trazido, né? Então é um órgão importante não só de escuta e de acolhimento, mas também de tomada de providências na área jurídica propriamente dita. Eu sempre recomendo às mulheres vítimas de violência ou que tenham conhecimento de outras que são vítimas de violência que procurem sempre a polícia, porque é a primeira porta, né, de levar a notícia crime. Mas o Ministério Público também tem as atribuições importantes nessa área de defesa de cidadania de mulheres. O que me fez denunciar foi para que criasse coragem em outras mulheres quando ouvisse o meu relato, né? E também da justiça fazer o seu papel,
né? Eu queria que o então pastor fosse julgado, condenado e preso pelos crimes que havia cometido. Infelizmente, não foi possível. Jamais voltaria atrás na denúncia, pois voltar atrás na denúncia seria permitir que várias mulheres sangrassem novamente. As igrejas, em geral, pelo poder de infiltração nas comunidades, enfim, né, de liderança mesmo, né, elas têm um papel fundamental, né? Quando a gente encontra uma estrutura de igreja que é sabedora de uma situação de abuso dentro da própria estrutura e não toma nenhum tipo de providência, aquela igreja ela está sedimentando, na verdade, naturalizando aquele contexto de violência, né? Se a igreja, que é tão próxima dessa mulher em tantas outras ações da vida, não consegue chegar junto dessa mulher nesse momento tão crucial, eu não consigo entender qual é o papel dessa religião na vida dessa mulher. Hoje eu só consigo vislumbrar realmente um papel importante do terceiro setor, né? Que são as entidades não governamentais, não ligadas às prefeituras, não ligadas aos governos, os movimentos que surgem de forma muito natural, já pela necessidade, né, dessas mulheres de se autocuidarem, de se autoampararem. E acho que entidades como o Vozes, por exemplo, terminam causando pequenas revoluções, né, dentro dessas estruturas das igrejas que costumam ser muito conservadoras, né, muito ligadas aos valores machistas, misóginos, né, e aí, assim, esses pequenos movimentos que surgem dentro das igrejas evangélicas, como o Vozes e outros movimentos, são fundamentais, porque terminam que muitas mulheres chegam à porta da justiça, à porta do Ministério Público ou à porta da polícia, através desses movimentos sociais, né? E através dos movimentos sociais a gente troca ideias, a gente faz escutas, a gente orienta, porque as estruturas de retaguarda, né, inclusive governamentais, eu acho elas ainda muito falhas, principalmente quando a gente encontra esse contexto de religiosidade por trás das situações de violência. Parece que as mulheres evangélicas, as mulheres cristãs, por estarem dentro daquela estrutura da igreja, não recebem o mesmo olhar por parte dos governos, das prefeituras, que uma mulher que não tem nenhuma ligação religiosa. É muito estranho, né? Porque eu mesma já tive experiências muito complicadas de direcionamento de mulheres evangélicas para serem recebidas e acolhidas por estruturas governamentais que as entidades não se sentiram realmente parte legítima para defendê-las e tirá-las daquela condição de violação. Porque parece que, como você... Não, a violência aconteceu na igreja, meio que se resolvam por lá. E isso vindo do governo, de estrutura governamental, é muito difícil de compreender, né? Então, eu já vi como promotora negativas de atendimento por parte de entidades governamentais aqui no Recife, ou não negativas de acolhimento, mas acolhimentos muito precários, e inclusive escutas muito incipientes, sabe? Um trabalho realmente muito precário, que deixou muito a desejar. Não entendi o porquê e não entendo o porquê, né? Mas eu não sei se existe um tipo de... Não, o foco é atendimento de mulheres vítimas de violência que não tenham
nenhum tipo de amparo. Como se essas mulheres, porque estão vinculadas às igrejas, têm algum tipo de apoio, quando a gente sabe que elas também não têm. Estão na mesma condição de uma mulher pobre, ateia, periférica. Né? Porque falta de apoio é a mesma coisa, independente da classe social, da cor, né? da religião, enfim. E é uma coisa quase que generalizada, né? É muito complicado porque hoje, basicamente, se tem polícia, Ministério Público, Judiciário e os movimentos sociais por essas mulheres, porque as entidades governamentais que existem, elas funcionam, mas num recorte que elas mesmas delimitam, né? Elas escolhem qual é o tipo de mulher vítima de violência que elas vão escolher, acolher e encaminhar. A diaconia, a gente atua já há mais de 15 anos, né? No enfrentamento à violência, né, contra a mulher, mas digamos que há uns 10 anos a gente tem uma ação, né, uma intervenção dentro da perspectiva da promoção da justiça de gênero. Né? E aí o Vozes, ele caminha com a diaconia dentro dessa última década, né? A princípio, né, enquanto o Vozes ainda era aquele grupo de mulheres evangélicas, né, que começavam ali a se reunir porque se identificavam pelas lutas, pelo ativismo que era feito individualmente ou pelas inquietações que o espaço da igreja mesmo provocava, né, porque muitas vezes eram silenciadas e aí naquele contexto ali a diaconia se aproxima, né, na perspectiva dessas mulheres do Vozes como um público que a diaconia direciona a sua ação, como mulheres, né, que a organização tem a intencionalidade de contribuir para o fortalecimento das mulheres enquanto indivíduo, mas também enquanto coletivo. Então, por isso que naquele momento ali, né, a gente se soma ao Vozes nessa perspectiva de reconhecer que existe uma potencialidade de uma caminhada coletiva. A nível Brasil, quando a gente lança um olhar, né, sobre esse trabalho na perspectiva da promoção da justiça de gênero no campo cristão, evangélico, são pouquíssimas iniciativas que a gente conhece, né? Iniciativas de mulheres evangélicas. Claro, a gente tem visto o crescimento de alguns movimentos evangélicos a nível nacional, mas são poucas experiências que têm se lançado, né? Nessa perspectiva de fazer um enfrentamento real a essa violência institucional. Porque a gente conhece, né, vários movimentos de mulheres, movimentos feministas, que fazem o enfrentamento direto à questão da violência doméstica, né, contra as mulheres, porque isso é o que está na pauta, né, isso é o que tem visibilidade há muitos anos, né, e a violência institucionalizada, ela é muito velada, né, nos diferentes espaços, no judiciário, né, no legislativo, né, e na igreja como uma instituição forte, grande no Brasil, né, a igreja cristã, seja a igreja católica, mas as igrejas evangélicas têm, assim, se multiplicado e tem crescido, e a gente vê que existe um aumento exponencial, né, da população evangélica no Brasil. Então, assim, existem poucas iniciativas que têm dado visibilidade a isso e que têm feito o enfrentamento de forma organizada e estruturada e com intencionalidade a essa problemática, né? E aí o Vozes tem sido um coletivo que, apesar de todos os desafios postos, né, e todas as forças conservadoras e fundamentalistas, né, que tem, inclusive, atacado o próprio coletivo, né, mas é um grupo que tem feito essa resistência e que tem se colocado, né, nesse lugar de fazer esse enfrentamento, né, que tem buscado alianças, né, nos diferentes espaços da sociedade, e isso a gente sabe que é extremamente importante, a gente se organizar a gente se... No seminário a gente estava falando, né, sobre o processo de aquilombamento, né,
da necessidade da gente se reunir, da gente se fortalecer mutuamente. Então, o Vozes tem feito esse exercício, né? De que aliança, com quem a gente pode contar nessa caminhada, né? E de identificar essas alianças para poder pensar as estratégias mesmo de como é que a gente faz esse enfrentamento. Porque as igrejas, né, têm fortalecido esse discurso, né? Retomado esse discurso do lugar da mulher, né, de onde a mulher deve permanecer, de que a mulher tem que ficar realmente calada, de que existe um lugar determinado para a mulher, seja na sociedade e inclusive dentro da igreja, né? E aí o Vozes tem trazido, né, com força esse discurso de que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? De que a mulher ela tem o direito de falar, de que a mulher ela também, né, precisa né, estabelecer relações de poder ali que a mulher possa, né, assumir diferentes espaços dentro da igreja. Então, de que a gente precisa desconstruir esses discursos e essas narrativas, né, que colocam essa mulher no lugar de silenciamento. Numa sociedade como a nossa, e sobretudo nos espaços religiosos, o coletivo Vozes Marias não só existe, como reexiste diariamente. Porque a gente vai de encontro com uma estrutura milenar, né? Uma estrutura que é patriarcal, que coloca a figura do homem sempre acima da figura da mulher. E algumas pessoas até já perguntaram pra gente, por que continuar nessa luta? Não seria mais fácil recuar, desocupar os espaços da igreja e seguir a vida de vocês sem acessar tantas violências também, enquanto integrantes desse coletivo? Só que enquanto coletivo, a gente acredita numa proposta de evangelho que traz para a vida e para os corpos de nós mulheres evangélicas dignidade, protagonismo, respeito, segurança, tendo a certeza que no ministério do Jesus Nazareno foi o que ele trouxe para a nossa vida e para os nossos corpos. E aí a gente pensa, diante de uma estrutura que por anos culturalmente nos silencia, tira a nossa visibilidade, não é? Tira de nós o direito de vez e voz, por que sempre fazer o movimento de abrir mão ou de silenciar? E aí, enquanto coletivo, a gente decide que não, a gente não vai silenciar, a gente não vai abrir mão, porque para nós é um espaço importante, como é para muitas outras mulheres que ocupam essas igrejas. Então a gente decide que a gente vai continuar ocupando para lutar para que esse espaço seja um espaço seguro e saudável para nós e para essas mulheres. E não, como não é um lugar seguro, então vamos desocupar, se afastar e abrir mão daquilo que é nosso por direito, porque é o campo da fé, né? E isso é muito forte, da nossa relação com esse divino, né? Que a gente entende que pode se comunicar, que pode se relacionar, que tem possibilidade de uma relação de afeto, de respeito, de segurança, e que muitas vezes essa estrutura chamada igreja faz parte de todo esse movimento. Então a nossa luta é para que essas mulheres não sejam silenciadas, não tenham os seus corpos violados dentro desses espaços que precisam proteger essas mulheres e precisam reconhecer a importância delas no ministério de Jesus, mas também no tempo atual. E aí é muito importante para o coletivo Vozes Marias registrar que existe diariamente uma tentativa, numa proporção muito grande, de uma negativa da parte das igrejas, sobretudo de suas lideranças, sobretudo lideranças masculinas, de admitir, de reconhecer que a violência contra as mulheres existe dentro das igrejas. Então, o que é que essas lideranças fazem? Elas varrem a sujeira, os crimes, o pecado para debaixo do tapete e meio que se configura como uma rede de proteção desses homens. Sabe, a gente se protege, a gente continua sendo omisso ou sendo os praticadores dessas violências e a gente joga a sujeira para debaixo do pano porque é muito cômodo estar nesse lugar de conforto. E aí, culturalmente, a gente é ensinado que tudo que é da religião, tudo que é do sagrado, a gente não pode questionar. Ah, é o meu pastor, é o santo homem do Senhor, eu não posso questioná-lo. Tudo que ele falar é lei. E aí, quando essa lógica é perpetuada, é muito perigoso para os nossos corpos
e para as nossas vidas, porque se a gente é uma mulher que sofre violência doméstica e chega fragilizada para pedir ajuda a esse líder, muitas vezes a gente acaba sendo vítima deles. E para além de sofrer a violência doméstica ou não, dependendo da configuração, se eu sou uma mãe solteira ou uma mulher viúva, uma mulher separada, uma mulher bissexual, uma mulher lésbica, eu passo a ser vista como uma presa para esses homens que se aproveitam dessa estrutura de proteção que existe entre as igrejas e nos violentam. E nesse caso, que o coletivo Vozes Marias acompanhou, nessa igreja, né, na zona norte do Recife, onde um pastor violentou diversas mulheres, tem uma especificidade que é bem assustadora, porque existem vítimas que não eram da igreja dele, eram de outras igrejas e chegavam para ele encaminhados por outros pastores. E aí a gente precisa se preocupar e se questionar o que é que existia por trás disso, para além do que está aparente. Outros pastores sabiam da prática desse pastor dentro do gabinete, onde ele abusava sexualmente, psicologicamente, onde ele praticava aborto compulsório. Outros pastores sabiam qual era a intenção de encaminhar essas mulheres que estavam em situações de vulnerabilidade para esse então pastor. Então, diante dessa constatação, não é um achismo. A gente caminhou com essas vítimas, não tem como o coletivo Vozes Marias recuar. Ele precisa existir e resistir para continuar denunciando essas violências e afirmar para essas mulheres que elas não são culpadas, que elas são vítimas nesse processo e sobreviventes e que não é certo esse processo que elas são submetidas. Respeitamos nosso corpo, território sagrado de acolhida de si e de outras mulheres. Tu que és Deus da vida, cria em nós um coração cúmplice, solidário e comprometido com a defesa de nossa sagrada existência. Tu que és Deus da vida, estenda a tua mão sobre nós e nos dê a paz. Amém. Na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas, nunca é tarde para replantar. Nossa terra é de amor infindo, a semente vai germinar, é assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas, nunca é tarde para replantar. Nossa terra é de amor infindo, a semente vai germinar, é assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, seguiremos unidas até que todas sejamos livres. Nascemos imensidão, perdemos a conexão pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição, abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Nascemos imensidão, perdemos a conexão pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição, abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar,